Magic in your eye, danger zone. Seja bem-vindo à parte 2 desse episódio com a Kelly Lorena, que tá na Irlanda. Se você perdeu a parte 1, volta aqui na playlist. Na parte 1 a gente conversou sobre as curiosidades da Irlanda. A Kelly contou também um pouquinho da trajetória dela, desde que ela saiu lá do Pará, que ela cresceu no Amazonas, saiu lá do Pará e veio para Portugal e depois para a Irlanda. Então, se você tá curioso para saber um pouquinho mais desse país, volta na playlist 1. Na parte 2 aqui, a gente vai começar a conversar sobre relacionamentos, que a gente já começou a falar um pouquinho no final, né, do episódio. A Kelly compartilhou com a gente um date que ela foi e que o cara em questão, vamos chamar ele de Robert, não sei, John, eu não sei, alguma coisa assim. Pode ser? Como que a gente chama ele, Vamos Kelly? chamar de John, sei lá. John, tá John. ótimo. Que o John Washington, ele perguntou pra Kelly uma pergunta e ela vai aqui continuar aqui pra gente esse assunto e falar muito mais também sobre a experiência dela, né, nessa questão de relacionamento. Então fique nesse episódio que a gente vai aprender muito com a Kelly hoje. Kelly, seja bem-vinda e tô pronta pra saber de tudo, conta aí. Não, então, como eu tava falando pra vocês, né? Pra quem viu o último episódio, eu falei sobre a pergunta, né, que esse John. rapaz fez pra mim, se eu, enfim, casaria com uma pessoa, ele sabendo, né, dessa, do quanto isso era importante pra mim, realmente começar um relacionamento com alguém que eu visse futuro realmente pra um casamento. E quando ele me fez essa pergunta, né, mas ok, a gente tava assim, era um lugar bem bonito, tipo, pôr do sol. Gente, parecia filme. E aí eu lembro que ele me fez essa pergunta e eu fui pega totalmente desprevenida. Mas a minha resposta, ela foi muito direta, rápida e nem ele esperava. Mas realmente era uma resposta muito sincera. Que foi não, né? Que eu realmente não casaria com alguém que não tivesse os mesmos propósitos, o mesmo conhecimento, a mesma realidade de fé que eu tinha e que eu gosto, na verdade, não tanto que eu tinha naquela época, não posso mentir, porque naquele momento eu estava ainda muito assim, minha cabeça ainda estava assim um pouco confusa sobre as coisas, que eu não confiasse em Deus, porque eu sempre acreditei, sempre, enfim, tive essa fé em Deus, mas eu ainda estava meio assim perdida nessa questão de, talvez assim eu não precise de uma pessoa que eu comece a me relacionar com ela e ela já acredite em Deus. Eu tinha muito ainda essas coisas assim, eu posso abrir mão disso. Isso não é uma coisa inegociável pra mim. Inclusive é uma coisa que meu pai sempre falou pra mim: "Filha, estabeleça os princípios inegociáveis pra você dentro de um relacionamento". Mas eu pensava sempre em outras coisas. E essa questão da fé, eu fui ao decorrer da minha vida deixando pra trás, assim, em relação a relacionamento, né, em si. Eu acho que é importante mencionar que, assim, gente, quando a gente é uma imigrante, a gente se sente não só sozinha, como a gente aprende a gostar da nossa companhia, mas a gente acaba, eu não sei explicar, mas pelo menos pra mim, eu entendo muito a Kelly nesse sentido, que a gente acaba realmente não colocando alguns princípios. A gente acaba, ok, essa questão aqui pode ser porque a gente tem muito essa necessidade, nem só vontade, mas de estar com uma companhia, né? E estar com uma companhia local ainda. Então é uma coisa de carência, vamos dizer assim, um pouco, porque eu acho que quando acho que a pessoa mais segura do mundo, às vezes, quando vai morar fora, ela sente esse baque, sabe? De, tipo assim, meu Deus, é bom ter uma companhia, principalmente local, né, de um irlandês que Total. conhece. Então eu acho que é muito assim que a gente acaba, igual você falou, né, a gente acaba ficando meio perdida, assim, acho que não tem problema, né, tá tudo bem e tal, mas na verdade depois a gente volta à consciência, né. Mas Sim. eu vejo muita gente, não vou falar que é desespero, mas nessa vida de imigrante solitária, a gente acaba querendo uma companhia, entendeu? Então, Sim. é isso que Não, acontece muito. total, total. E assim, isso mesmo que você falou, a gente fica muito vulnerável aqui. Muito, Uhum. muito. Nossos sentimentos, nosso corpo em si, né, a gente fica muito vulnerável, a gente não é da região, a gente não sabe como funciona,
tudo no Uhum, país. A gente sabe como funcionam as coisas no nosso país, no Brasil a gente sabe tudo. Mas uhum, país de uma outra pessoa, então ter uma pessoa, inclusive o John, desde o primeiro momento, assim, ele sempre até falava assim: "Não, que agora você tá segura, eu sei de tudo e eu quero que você se sinta segura, eu quero que você saiba que", porque eu sei dessa importância, eu nunca fui, morei fora, mas eu sei dessa importância, dessa diferença cultural, de como você se sente, então ele tinha até muito essa sensibilidade mesmo, de entender que eu era de uma outra cultura, que eu estava aqui, há pouco tempo. Realmente a gente fica muito vulnerável aqui, e por isso muita gente acaba, deixando um pouco de lado esse aspecto, né, e não que seja um erro, porque eu conheço histórias maravilhosas de amor que super deram certo, mas, foi assim, eu digo assim que depois disso realmente ele se sentiu muito machucado quando eu dei essa resposta, porque depois a gente conversou sobre, ele falou: "Realmente eu não consigo continuar, porque é muito difícil para mim ouvir que uma pessoa que eu tô gostando, ela não me vê como uma pessoa que ela poderia casar". Tudo bem que a gente tá no início, mas eu sabendo o quanto isso é importante pra ti, me machucou, então, realmente eu acho que a gente não tá no mesmo caminho. E foi muito bom, porque quando eu dei essa resposta pra ele, foi quando eu me ouvi, e foi quando eu pensei assim: "Realmente, por que que eu tô perdendo tempo? Por que que nos meus momentos de carência, nos meus momentos que eu quero me sentir, ai, com uma companhia e tudo mais, eu tô abrindo mão de uma coisa que, tipo, pra mim é muito importante". E só pra dar um gancho, eh, essa questão até de eu ter dado essa resposta, no mesmo dia quando eu dei essa resposta pra ele, eu cheguei em casa e aí eu fui, que assim, pra quem não sabe, inclusive é uma ideia para as garotas solteiras, mulheres solteiras, se vocês quiserem fazer, obviamente. Mas eu tenho cartas que eu escrevo para o meu futuro digníssimo. E eu tenho cartas não só para ele, mas também para os meus futuros filhos. E isso é uma coisa muito legal, porque eu escrevo essas cartas desde 2020. E assim, agora eu tô muito, as cartas em si, elas são mais, pra dos meus filhos, né, para compartilhar momentos do que eu tô vivendo agora. Então, assim, cada carta tem um tema, por exemplo: "Ah, filhos para quando vocês não se sentirem amados". Então eu escrevi essa carta no momento que eu estava me sentindo que eu não era amada. Então, assim, mas eu não quis, escrever de uma forma negativa. Na verdade, a minha escrita ela foi para ressignificar aquele sentimento. Então, a mesma coisa é essa questão e para o meu futuro digníssimo. E aí, eu estava reescrevendo elas, porque eu escrevi num papel A4 qualquer, mas eu achei aqui umas folhas muito bonitas aqui na Irlanda e eu queria repassar, né, para essas folhas mais bonitas. E quando eu cheguei desse dia, eu reescrevi, a primeira carta que eu escrevi para o futuro. Digníssimo. E aí, nessa carta, tipo assim, eu escrevo e nunca mais leio, mas aí eu estava relendo, porque eu tinha que reescrever. E aí nessa carta em específica, na primeira, tinha uma frase que foi assim, parece parece não, eu sei que foi Deus que pra me lembrar, que eu coloquei exatamente assim no final, "Eu espero que o seu primeiro amor tenha sido Jesus antes de mim. Eu espero que antes de você me amar, você já esteja amando ele". Então, assim, foi nesse momento que o meu não pra ele, na verdade, estava sendo o sim pra Deus novamente, sabe. E lembrei de tudo aquilo que realmente eu, Kelly, consciente, sem minhas emoções à flor da pele, realmente quer. Então, assim, foi muito importante pra mim e desde então, depois disso, assim, eu entrei num propósito com Deus de viver minha solteirice da melhor forma possível e colocando em primeiro lugar o relacionamento mais importante que eu quero que dure para o resto da minha vida, que é o relacionamento. uhum. E foi assim, tem sido, assim, uma experiência incrível desde então. Que legal. Eu compartilho as cartas com você, porque eu também escrevi cartas para meu marido. Eu sei que muita gente hoje escreve e-mail, né, que o pessoal tá mais adiantado, que daí carta molha, carta perde, né. E tem Sim, tem muita gente hoje eu vi dicas
de tipo assim, escreva e-mails para os seus filhos, quando eles são bebês, aniversário e tudo. Isso é uma boa ideia também, mas eu posso esquecer a senha também, né, ainda dá muito certo. Nossa. Mas eu escrevi cartas quando eu era adolescente, e eu escrevi cartas para fases do nosso relacionamento, que a gente sabe que vai passar, né. E aí eu estava tão animada para entregar a carta do meu marido, só que estava em português e o bicho não entendia nada. Mas eu escrevi a carta, entendeu? Eu escrevi, que vale a intenção. Mas é muito interessante ver como que a gente passa por essas fases e a gente tem que se lembrar, né, realmente daquilo que realmente importa, né, porque senão as dificuldades vai levando a gente para um outro caminho, e quando a gente vê, a gente tá imersa nas frustrações, nas nossas expectativas e esquece daquilo que realmente é importante. Então eu acho que foi muito legal essa experiência que você teve. A questão do esperar, né, o que que a gente fala que é esperar, né, pra gente que é cristão, talvez você que seja cristão não entenda, mas esperar é realmente esperar a vontade de Deus, né, a pessoa certa, o tempo de Deus. E pra mim, eu quero saber como é que pra você, mas a chave do esperar pra mim foi entender que o esperar é descansar. Porque então eu estava esperando na ansiedade, não, talvez seja esse, agora eu vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar ali. E na verdade não, né, o esperar é descansar. Então como é que foi pra você essa questão? Não, totalmente, assim, é um momento, assim, que eu tô vivendo agora nesse momento, é um momento, assim, muito, 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 muito valioso pra mim, porque realmente, como eu disse, é um momento que eu tô colocando em primeiro lugar o relacionamento que vai ser a base do meu relacionamento na Terra, né, com Uhum, o meu futuro marido. Então, assim, pra mim também, essa questão de esperar, porque obviamente, né, quando a gente pensa em espera, a gente tem uma ansiedade, a gente gera, né, uma ansiedade: "Nossa, mas eu preciso ficar esperando". E nas vezes que eu tô com meu coração aflito, que acontece também, porque nós somos humanos e Deus é tão maravilhoso que ele super entende também esses momentos, da gente ficar: "Poxa, Senhor, tô realizando isso aqui, poxa, seria maravilhoso também se eu tivesse uma pessoa do meu lado pra compartilhar isso". Mas, essa questão de esperar e descansar, ela entra no âmbito também de fé. Saber sem você ver, porque isso é uma coisa, assim, que eu tenho plena certeza, inclusive que bom que está sendo gravado aqui, que eu vou ouvir daqui a uns anos, porque eu tenho a plena certeza, que nesse momento agora, que realmente eu tenho escolhido colocar totalmente o meu coração 100% nas mãos daquele que me criou, que sabe exatamente do que eu preciso, que sabe exatamente, o tipo de personalidade, de pessoa, de coração, de alma, que eu preciso para amar e ser amada, é assim, nível muito elevado. Então assim, o momento de espera, na verdade, ele não dói mais para mim. É óbvio, tem os momentos que você sente a questão de: "Poxa, queria ter esse momento de compartilhar", mas eu não tenho mais essas experiências de que eu tinha antes, que a Kelly tinha de antes, de carência muito forte e acabar entregando meus sentimentos, minhas emoções para qualquer pessoa que aparecesse na minha vida. uhum. Pra qualquer rosto bonito, porque, assim, aqui as pessoas são maravilhosas, são lindíssimas, nossa, tem muitos homens bonitos aqui, mas isso não me enche mais os olhos, porque, eh, eu sei exatamente aquilo que eu quero construir a longo prazo. Então, a primeira coisa que eu tenho feito, nesse meu relacionamento com Deus é sempre dizer: "Senhor, nos meus momentos que eu estiver assim, mais carente, que o Senhor entende isso, que o Senhor possa me suprir, sabe, suprir meu coração com outras coisas, que eu possa, mergulhar em aprender a ser melhor a cada dia, aprender a amar, porque é muito fácil também a gente olhar para o casamento e eu não sou casada, Dandara, né, Paloma tem mais poder para falar sobre, o casamento ele é um relacionamento também que você precisa construir, né, e é uma coisa diária, não é um conto de fadas. Então, se eu consigo amar primeiro aquele que é o amor e saber que através dele, nos momentos difíceis também que eu tenho às vezes com amizades, com colegas de casa, com enfim, eu consigo
ir até a fonte do amor e falar: "Senhor, me dá amor por essa pessoa". Eh, Ter a fonte de amor como meu principal, meu principal pilar, né, é muito mais. Deus, ele dá, assim, uma paz muito maior nesse momento de espera, que é o que eu tô vivendo hoje, sabe. Eu não tenho mais essa coisa de: "Nossa, então eu quero meus 10 filhos, Senhor, eu tenho essas cartas aqui que eu quero entregar pra eles, cadê? Poxa", não, porque eu tô usufruindo muito do meu tempo primeiro com ele, eu tô usufruindo muito do meu tempo comigo mesma, descobrindo novas coisas sobre mim, que inclusive, nossa, quando eu realmente adentrei nesse relacionamento mais profundo com Deus, Deus me mostrou que eu sei desenhar, que é uma coisa que, nossa, gente, nunca na minha vida, assim, que eu pensei que eu poderia desenhar, e é uma coisa que, assim, surgiu do nada, que eu poderia me apaixonar por isso, e isso inclusive era uma coisa que eu sempre ficava pensando assim: "Ah, eu quero uma pessoa que tenha paixões, tenha hobbies", mas eu não tinha. Então Deus, ele tá trabalhando muito, parece que ele tá muito mais agora, nessa espera com ele, no meu relacionamento total só com ele, me preparando para essa bênção. E eu sei que vai aparecer no momento certo, no momento perfeito de Deus, não é no meu. Porque se a Kelly do ano passado, se ela recebesse essa bênção do casamento, eu não estaria preparada para receber ela. Eu não usufruiria, da mesma forma. Então, assim, Deus, ele é tão perfeito, tão grandioso, que ele me deu essa oportunidade de realmente ver nele o que eu quero, o que ele, não só o que eu quero, o que ele quer pra mim. Muito Exatamente. bacana. Eu acho que, existe o que está no nosso controle, né, falou a Michele, e existe aquilo que não está no nosso controle. E é exatamente aquilo que não está no nosso controle que nos gera ansiedade, né, e pressa. Então é esse momento que realmente a gente tem que falando um pouquinho desse assunto, eu queria deixar um gancho aqui, Paloma, desculpa te interromper, mas é porque ontem no meu Instagram, o cachorro da o pelo da minha cachorra falando. Ontem no meu Instagram eu postei exatamente sobre a questão de ser vulnerável como imigrante solteira e você acabar casando ali, né, porque você quer alguém, você também às vezes, né, tá correndo contra o visto, né, o tempo, e você escolher alguém que, por exemplo, não só não tem os mesmos princípios que você, mas nessa pressa a gente não pensar em coisas simples, que, por exemplo, Paloma, como seria para você casar com alguém que não aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que não é provedor? Por exemplo, vamos supor que você vai ter filhos com essa pessoa, né, e aí você tem um salário que é menor que a daycare. E como que de porque é isso que eu vejo com muitas mulheres, né, nessa pressa de casar, a gente acaba não pensando em coisas fundamentais que como mulher imigrante lá na frente, pela pressa, pela instabilidade, vulnerabilidade, pode ser muito importante pra gente. Porque hoje eu penso assim, se eu tenho um marido, eu tô morando no país dele, e que a gente não pensa igual e ele não é provedor, por exemplo, com o meu salário eu não posso pagar uma daycare, que no caso, pra quem não sabe, é uma creche, porque é mais caro que o meu salário. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar em casa. Ficar em só que às vezes essa pessoa que a gente casa, ela não tem, né, não ambição, mas determinação de vida e tá acomodada e não quer ir para o Brasil e tudo mais. Então eu vejo muitas mulheres que passam muitos apertos porque fizeram uma escolha com pressa, sabe. Então o casamento, ela é uma escolha eterna e é uma escolha diária, porque os dias são longos, né. Falou é casada há mais tempo que eu. E então, assim, a gente tem muito que olhar, né, pra quem tem fé, na questão de fé, porque você tem que andar com uma pessoa que não tá se arrastando, entendeu, que tá andando junto com você, porque se um cai, o outro levanta. E na questão de pra quem não foca numa fé, mas mentalmente tá preparada pra isso. E o que que é mentalmente estar preparada? Saber quem você é, antes de você se entregar pra alguém, entendeu. Porque, Paloma, você já teve viu alguma questão de já deve ter visto alguma menina que entra num relacionamento tóxico morando fora e é muito mais difícil de sair, não é? A gente ouve um Muito, monte dessas coisas. muito.
ouvindo a Kelly falando, né, toda essa experiência dela em questão de relacionamento. Kelly, eu fiquei pensando que é muito legal, tudo que você falou sobre sua fé, porque isso mostra muito, pra mim, puxa muito pro lado do autoconhecimento. Isso mostra que você tá. Eu sinto que a gente. Não sei como pra você, Dan, mas pra mim, depois dos 26, algumas coisas foram clicando, sabe? E aí você Uhum. vai se conhecendo melhor, a gente. Até mesmo assim, cientificamente, nosso cérebro tá finalmente formado aos 26. Então a gente tem mais experiência de vida, você sabe o que você quer, o que você não quer. E aí, nessa questão de encontrar um parceiro, de você realmente encontrar um parceiro que você possa clicar lá, fazer o check, né, na sua checklist. E ter muito cuidado, porque foi o que a Ada falou, a gente já tá aqui no país da pessoa, que tem outra cultura diferente. Acho que o mínimo, né, que a gente precisa, e a gente não tem que procurar o mínimo, acho que isso é outra coisa também que a gente poderia conversar um pouco. Você se conhecer te dá o poder de você saber o que você merece. E aí, se você tá aqui num país e a pessoa de repente não tá interessada nem em conhecer a sua língua, a sua cultura, ou ir visitar. Eu conheço mulheres casadas, não necessariamente brasileiras, mas casadas com pessoas de outra nacionalidade, que o cara não tem interesse nenhum em ir para o país dela. Não tem interesse nenhum, que às vezes até, tipo assim, sabe, tem um olhar de preconceito com o país da outra pessoa. Então, assim, que tipo de parceiro você quer para sua vida? E se você vai querer ter filhos ou não no futuro, gente, o quanto isso vai afetar a vida da sua criança. Pra mim, acho que essa é a parte mais importante. Quando eu fui escolher um parceiro, eu acho que a minha lista era assim: eu quero formar esse tipo de família. Então, para isso, eu preciso de um parceiro que tenha isso, que foque em se conhecer, tal, 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 como é o comportamento dele, como ele vai me tratar, porque isso vai refletir em como meus filhos vão ver como ele vai me tratar. Então, é muito legal ver que você tá nessa fase também do autoconhecimento e você tá realmente sentindo as certezas do que você quer, o que você não quer. E que bom que você tá tendo essa oportunidade. Eu me sinto muito privilegiada quando eu penso nas minhas irmãs, de que eu esperei muito mais pra me casar, muito mais comparado às minhas irmãs. E é muito bom você não ter pressa, porque daí te dá a oportunidade de você pensar no que você quer e de você realmente escolher e priorizar o que você quer, porque não case com o cara porque ele vai te dar um passaporte ou porque ele vai te dar um visto. Gente, inclusive tenham muito cuidado, porque alguns países, não sei, acho que a Irlanda é um desses, mas que tem aquela lei de Haia, não sei se vocês já escutaram falar, mas quando você tem um filho, o filho pertence àquela terra. O que a gente tem de história e os infelizes de mulheres que casaram, tiveram filhos em outros países e não puderam trazer esses filhos para casa e tal. Então é muito legal ver que você tá nessa fase de autoconhecimento e só mencionando aqui que às vezes a terapia também pode ajudar muito com isso, né, Dan? Com certeza. Exatamente. E é aquela coisa, se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né. Exato. E eu queria falar aqui, falando de 28 anos, você sentia essa pressão de que até os 30 você tinha que ter o seu casamento, seus filhos? Você sempre teve essa questão de idade ou não? Pra você não era assim? Nossa! Sim, total. E assim, era mais, na verdade, uma coisa da minha cabeça, porque eu ficava Uhum. assim: "Não, meu sonho, vamos lá. Senhor, eu quero, terminando faculdade, no mínimo, estar noiva ou recém-casada". Esse eram os meus sonhos, o meu plano. Deus, hoje eu olho assim, eu acho que Deus, assim, falava: "Filha, eu tenho planos melhores pra você", porque a Kelly daquela época não tinha a cabeça realmente de hoje. E eu, com certeza, provavelmente teria me casado com a pessoa, não, não, lembrando que não existe pessoa errada, pessoa certa, né, não existe uma pessoa só, né, é uma pessoa só para cada pessoa, mas realmente eu teria um casamento frustrado, porque eu não me conheceria, eu não teria, assim, essa força maior, mental, de saber o que eu realmente gostaria no meu casamento. Então, hoje em dia, com 28 anos, eu fico pensando: ano que vem, 30, eh, eu não tenho mais, realmente, pra mim é só uma idade, isso não muda, quem a Kelly é, até porque eu tenho uma vida toda pela frente, minha vida não é só um relacionamento. Então, quando você tira também essa bagagem de você e pensa mais assim: "Não, eu tenho outros sonhos, eu tenho essas paixões agora aqui que eu quero, eh, saber mais sobre isso, estudar mais sobre isso". Quando você realmente se conhece
completamente e até dando eu sei que eu tô muito repetitiva nessa questão de Deus, mas realmente, assim, gente, o que eu aprendi é que você não tem como se conhecer se você não conhecer quem te criou. Porque é a base, né, ele criou a gente, então como eu posso saber quem eu sou realmente? Através da 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 onde eu vim. Então é muito melhor você, eh, enfim, ter essa mentalidade, né, de quem você é antes de você entrar em um relacionamento. Meninas, eu acho que tá ficando escuro aqui, eu acho que eu vou ligar uma luz, Liga a luz, que o sol tá sumindo aí porque da já tá Irlanda. Pra quem ó, não o sol já sabe, tá liga a luz que eu vou explicar aqui os fusos horários, né. Pra quem não sabe, o fuso horário da Irlanda é diferente do fuso horário deu barulhinho no microfone, mas tudo bem. O fuso horário da Irlanda é diferente do fuso horário dos Estados Unidos. E o meu fuso horário aqui, do estado que eu tô, é diferente do fuso horário da Paloma. Porque a gente tá aqui, a mina tá lá. Então, pra fazer esse episódio também já é bem noite pra ela. Aqui já é 2 horas da tarde pra mim. E ainda é manhã pra Paloma, né, Paloma? Então, tipo assim, é bem diferentão mesmo. A Paloma tá com o microfone desligado. Foi mal, galera. Gente, isso é ao vivo, é a vida. Mas ainda bem que deu certo, né. Por isso que domingo a gente tá gravando hoje no domingo e é um dia legal, porque, de repente, é um dia que a gente tá mais tranquila em casa, se preparando pra semana. Aham, Pra mim isso é agora é verdade. meio-dia. Que horário é pra você, Dan? 2h05. 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 E no E Brasil pra deve Kelly ser deve ser umas final da tarde, começo da noite já? Que horas são aí, Kelly? 8h06 da noite. Oh, 8h06. uau! 8h06 Tadinha da já. Kelly. Que Não, não, diferente. é tranquilo, tá cedo ainda. Que Não, bom. mas é, Mas a gente fez Vai ser muito acontecer. legal. sim. Deu certo, né? Que bom que deu certo. Mas muito É. legal ouvir você falar sobre relacionamento. Eu fico muito feliz que você tá. É, é tão bom, né? Tipo assim, 28 anos. Eu tava pensando aqui, você saiu do seu estado, aí você foi pro internato, aí você fez faculdade. Eu mencionei isso no episódio passado. Eu fico sentada aqui, às vezes na hora da edição, eu falo, gente, eu tava parecendo uma estátua, mas é que vai passando um filme na minha cabeça, eu vou imaginando tudo que você vai falando. E, Legal. cara, que orgulho, sabe? Pro seu pai, pra sua irmã. Que legal te ver você tá se tornando essa mulher, né? Porque eu não sei pra vocês, em que momento, tipo assim, vocês passaram a pensar morando fora e falando de ser mulher, morando fora? Em que momento vocês pensaram assim, nossa, peraí, eu não sou uma menina, eu sou uma mulher. Tiveram essa vibe, assim, essa coisa ou não? Ainda não clicou. Vocês se veem menina, se veem mulher? Como que vocês se veem? Quer Pode falar, ir. Dani? Você é convidada. Você tem prioridade. Não, tá bom. Eu tive esse hoje eu tenho essa visão quando eu comecei a começar a ter responsabilidade sobre a vida que eu tenho hoje e a que eu quero ter no futuro. A gente não tem, poder para mudar o passado, né. Uhum. Eu e a Dandara, a gente tem uma história parecida nessa questão de termos tido alguns traumas, assim, baseado na família. Até no primeiro episódio falei um pouco, né, que fui criada pela minha irmã, mas isso foi porque a minha mãe biológica, ela me abandonou quando eu tinha 7 meses de vida, então eu não conheço ela, mas assim, então assim, esse pensamento de: "Ok, eu sou uma mulher, não sou mais uma menina", vem principalmente quando eu vejo o tipo de vida que eu quero dar para os meus filhos. Aí sim, eu tenho total responsabilidade com o que fazer da vida deles desde que eles forem concebidos, né. Uhum. Então, a responsabilidade que eu não pude ter com a minha infância e com o meu passado, quando eu pego essa responsabilidade de agora em diante, mudar a minha futura história, que é o que eu gostaria muito de fazer, eu acho que tem assim, uma virada de chave, sabe, na nossa cabeça, com certeza. E assim, a gente que vem pra fora é uma maturidade, assim, gente, a gente amadurece A gente é 10 obrigado, né, é, a amadurecer mais rápido. sim. E eu acho que assim, a gente tá muito fora da nossa. A gente passa, né, por perrengue, mas Uhum. eu acho que a gente tá muito fora da nossa zona de conforto, realmente da cultura, da língua, do que a gente tem controle, a gente, né, tá fora da nossa zona ali de. Então,
a gente tem muita dificuldade morando fora. E é aquela coisa, né, estava no pilates, morrendo já, gente, morrendo. Aí eu falei assim: "Ah, quero desistir". Aí mas eu também quero ter um shape, né, mas eu também quero desistir. Aí a professora: o que não challenge you, don't change you". Eu falei: "Ih, é verdade, né. O que não te challenge, não te change". O que não te desafia, não te muda. Então, assim, não que a gente quer ser desafiado o resto da vida. Teve uma hora que eu também não quero mais mudança, tá, por favor, pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa é uma fase muito eu sinto que a gente é uma caterpillar, né, que a gente é uma lagarta numa metamorfose e vira uma borboleta linda, maravilhosa. Então eu sinto que eu tenho essa personalidade, a gente tem essas piadas internas de ser uma menina interna. A gente sempre tem uma criança dentro da gente, né. Mas eu sinto, respondendo a pergunta da Palominha, que hoje eu sou uma mulher, o que é muito louco, né. Porque eu acabei de fazer 18 anos, mas é que eu sinto uma mulher. Fiz 18 anos ontem, vou fazer 32 amanhã, mas eu entendo, mas é umas coisas de louco. Mas é, É muito mas é doido, assim. né. Hum. Kelly, e conta pra gente, por exemplo, quando você chegou na Irlanda, você tinha, né, seus amigos e tal, mas pra você como mulher, se você quiser compartilhar pra gente até um pouquinho desse processo de, né, de deixar de ser menina, passar a ser mulher, as responsabilidades, como uma mulher que mora sozinha e tal. Como que é pra você ser mulher, longe da sua zona de conforto, da sua família, seus desafios? Se você quiser puder contar um pouquinho desse lado pra gente, porque eu acho que a gente tem muito, assim, das nossas ouvintes, são meninas/mulheres, que muitas vezes vieram como au pair, assim como eu e a Dandarinha. Então a gente tem muita menina na sua fase escutando a gente e que com certeza está se sentindo da mesma forma que você está se sentindo nessa fase. E queria que você só contasse pra gente um pouquinho, como porque eu particularmente, eu vim como au pair e eu já fui pra uma casa de uma família. E aí fiquei morando com família, sabe, foi aquela coisa de sair da casa dos meus pais pra já morar com outras famílias. E eu queria ouvir de uma perspectiva de alguém que saiu da casa da família e foi enfrentar o mundo sozinha, sabe. Muito cedo, né, ela saiu com 13 anos. Pois é. E assim, quero muito ouvir essa resposta, se você puder também mencionar, como é que foi pra você essa questão de pertencimento? Porque você saiu de casa muito cedo, então, tipo assim, você nunca teve essa sensação de pertencimento? Ou porque você gostou muito da Irlanda, você se sentiu em casa? Como que é, assim, sabe? Enfim, tô Sim. curiosa. Então, essa questão de realmente, assim, é muito louco também, não sei explicar, não sei se pela minha história de vida, assim, mas eu sempre tive um grande problema com essa questão de pertencimento. Por ter essa assim, por mais que obviamente meus pais, assim, né, meu pai biológico e a minha irmã, que eu chamo de mãe até hoje, eles deram o melhor que eles puderam pra mim, mas eu realmente sempre me senti fora da minha assim, não, nunca me senti pertencente em nenhum lugar, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre pensava assim: "Não me sinto bem onde eu tô". Eu nem sabia o que era mundo afora. Eu lembro minha cabeça, assim, de criança, do interior do Pará, nem eu saí do estado do Pará pela primeira vez, pra ir estudar, quer dizer, antes disso eu tinha saído de Manaus, Amazonas, eu tinha 4 anos, a primeira vez com 18 anos, quando foi pra ir pra São Paulo. E assim, como eu falei, né, eu não tinha nenhum exemplo de gente que tinha saído, assim, tão próximo, assim, de mim naquela época, mas eu sempre ficava assim: "Não, eu não vejo a minha vida sendo como começou". Não conseguia, nunca me senti pertencente. E é uma coisa até que é uma questão que eu tenho com os meus pais, eu sei que no fundo eles se magoam comigo, porque eu nunca voltei. Desde os 13 anos que eu saí de casa, e eu quis sair, eu que falei: "Não, eu quero ir para o internato", desde esse momento eu nunca mais voltei. E, obviamente, que quem passa por isso tem algumas perdas, assim, eu vejo os meus irmãos, né, que são mais novos, os meus irmãos dessa irmã, que na verdade seriam meus sobrinhos, mas chamo como se fossem irmãos, eles vão passar mais tempo na casa dos pais e eu acho isso importantíssimo para quem consegue e para quem tem essa base. É uma coisa que eu quero poder oferecer isso para os meus filhos, de não terem que sair de casa para ter que estudar ou para qualquer outra coisa. Mas realmente, assim, essa questão de pertencimento é muito engraçado, porque foi numa conversa com uma amiga que mora no Canadá,
Eu estava conversando com ela exatamente sobre isso e falando pra ela: "Nossa, amiga, eu continuo com esse sentimento, mesmo que a Irlanda, quando realmente eu cheguei aqui, assim, me apaixonei completamente, foi o primeiro lugar, assim, que eu cheguei e falei assim: "Gente, eu moraria aqui pra sempre". Eu nunca tinha tido esse sentimento na minha vida, e eu tive quando eu cheguei aqui. Mas mesmo assim, eu atrelava o meu querendo ou não, o meu pertencimento a pessoas, seriam elas a minha futura família, né. Que eu só teria esse espaço preenchido quando elas chegassem, quando meu futuro marido chegasse, quando os meus filhos chegassem e a gente tivesse nossa família. Mais uma coisa interessante que nessa conversa com a minha amiga, a gente parou para pensar que na verdade nós mulheres, né, que saímos do nosso país, que somos imigrantes, ou você que saiu de casa muito nova também, nós na verdade somos do mundo. A gente acaba não pertencendo a nenhum lugar, porque nós somos do mundo. Então a gente pega toda essa bagagem, essas experiências e vivências, e a gente acaba sendo parte de cada lugar que a gente passa. E eu lembro que quando eu pensei nisso, nossa, eu nesse momento eu não me sinto ainda 100% pertencente. Eu lembrei: "Nossa, mas é porque eu sou do mundo, eu sou uma pessoa que vivi com muitas experiências, e que extraordinário isso, que legal". É óbvio que realmente essa questão de pertencimento maior, e aí leva nessa questão de fé, eu sei que realmente, provavelmente eu vou sentir 100% quando Jesus voltar, e quando eu for, enfim, quando nós formos, assim, para o nosso lar verdadeiro, quando isso eu lembro, assim, que deixa o meu coração quentinho, sabe, saber que a Kelly, ela pertence a vários momentos da vida dela, ela pertence a várias versões minhas que trabalham juntas há muitos anos e que eu ainda vou descobrir novas versões. Então, essa questão de pertencimento, eu tenho muito, assim, isso na minha cabeça hoje em dia, sabe. Principalmente a gente que é uma mulher imigrante, se você for solteira ou se você for casada e às vezes tem essa questão com seu marido de pensar: "Poxa, mas ele é daqui, eu não sou", ele sabe que pertence mais aqui, mas lembra que, nossa, você também tem várias coisas, um universo mesmo dentro de você. Então isso é muito legal também. É verdade, porque, se a gente parar pra pensar, terra inteira é uma casa, né. E a gente tá temporariamente nessa casa, então é É. muito louco, porque às vezes a gente pega muito a um lugar, né. E aí a gente e aí que vem não só, né, a homesickness também vem muito por causa de pessoas, mas, tem muito essa questão da homesickness por lugar também, né. Um lugar com mais sol, um lugar, tipo assim, com pastel, coxinha, não vamos entrar no assunto. Mas falando de se apaixonar, você já sentiu isso, Paloma, de você chegar num lugar e se apaixonar, assim, falar assim: "Eu moraria aqui"? Ai, sim, quando eu fui pra Bahia, Bahia? quando eu morei Nossa. lá um tempo. Nossa, foi muito legal. Foi Porque ela estava falando, e aí eu tive, e o meu foi Florianópolis. Gente, ai, Floripa também é tá vendo? gostoso, Bahia e né. Florianópolis, tudo Flori a ver. Mas é interessante que, assim, trazendo para esse assunto de morar fora, eh, eu acho que eu nunca tive esse sentimento aqui, pra ser honesta. E talvez isso seja algo que algumas pessoas sintam e elas tenham medo de falar. Porque, de repente, a gente que é imigrante passa, sei lá, eu já me senti assim no passado, de pensar de ouvir, tipo assim: "Ah, mas tu tem que ser grata, tu tá aqui, entendeu? Então volta pro teu país". Parece que é uma coisa assim, ou tudo ou nada. Ou que você tem que ser muito apaixonada por onde você mora, assim, que bom que a Kelly teve a sorte, né, que legal que ela ama morar na Irlanda. Mas eu particularmente ainda não tive essa coisa assim, sabe, morando aqui. E eu acho que tudo bem, foi o que a Ana falou, tem tantos lugares pra gente explorar, eu tenho planos no futuro de explorar outros lugares. Então, também se você tá ouvindo e se você tá morando num lugar, às vezes é uma fase, às vezes, enfim, o mundo é muito grande, tem muitos lugares pra gente explorar. Por exemplo, ela precisou passar pela fase de morar em Portugal pra encontrar a Irlanda, Uhum. então tudo é aprendizado. Uma coisa que é muito importante, hobby. Ela falou que começou a desenhar. Gente, É.
A Salva, Paloma, né? não vou nem falar da Paloma, senão não Não. vou Ah, terminar. parou, Dandarinha. Você fica toda hora me Ó enchendo o aí. violão dela, ó. Você Ela canta, ela não dança, dá. ela não dança, ela não dança. Ela Não não dança, isso é um dança. defeito. Eu danço. Vixe. Mas ela canta, ela toca e ela desenha, enfim. E aí eu achava que não era boa em nada. Nada. Você E eu falei escreve assim, muito bem. então, agora com o ChatGPT é muito mais. Eu falo assim, Adoro. aqui 9 meses de frio. Gente, eu fiquei em depressão, que a Kelly mencionou, coisas que são reais aqui no inverno. Tem até um nome pra depressão. Tem que achar um hobby, gente. Tem que achar um hobby, uma coisa legal que você faz. Eu achei Pilates, que é uma coisa que me ajuda. Então, assim, achar um hobby. Então, se você que Não, tá ouvindo, total. tá deprê assim, ó, tenta achar uma coisa nova. Dá um Google aí, Total. alguma coisa assim. E, mais uma vez, gente, é porque eu colocar muito esse assunto, assim, principalmente se você for solteira, lembra que você tem todo o tempo do mundo pra você, nesse momento, né? Pra você passar com você mesma. E isso é muito legal. Ai, isso é Mas muito Uhum, você bom. precisa fazer com que seja legal. Não É. é uhum, somente pensar, assim, eu tenho também agora essa questão, a Dandara viu lá no meu perfil, às vezes eu sumo das redes sociais, eu desativo minhas redes sociais. Por quê? Porque o meu tempo, obviamente, não tô dizendo: "Ai, mas você que fica em rede social tá errado". Não, não é isso, mas eu tenho essa consciência agora de que na minha solteirice, nesse meu tempo, porque como vocês já ouviram, eu quero ter uma família grande, então nesse momento agora que eu posso estar descobrindo novas coisas sobre mim, que eu posso estar aprendendo a fazer novas coisas, a ter novos hobbies, é só gente, é um momento, assim, pequeno que você tem para fazer isso, uhum. no na sua vida, porque depois você vai compartilhar esses momentos com a sua futura família, com uma outra pessoa, mas esse momento, assim, Vai ser tenta pensar diferente. que ele é único. Exato, ele é único, sabe, para você se descobrir e para você até entender realmente o que você quer. A Irlanda, ela foi, na verdade, um local que realmente eu quis ficar aqui, e vejo realmente um futuro aqui e tudo mais, mas também não sou fechada a outros países. Eu quero muito conhecer outros países, eu acho que eu vou ter esse sentimento também por outros países. E se você não tem também, tá tudo bem. Eu acho que você, na verdade, tem que conhecer outros países, porque aí você vai ter, provavelmente. Mas assim, não se limite, sabe, assim, de pensar que esse momento de solteirice é só de espera, é só de ficar triste porque não tem alguém, sabe. Tem tantas outras coisas que dá pra fazer. É uma descoberta, assim, muito incrível de você saber o que você realmente quer e não se frustrar na sua vida futura, porque você vai ter. Daqui a 2, 3 anos, eu vou continuar envelhecendo, eu pensava muito assim: "Tá, daqui a 5 anos eu ainda vou continuar tendo 32 anos, mas o que que eu fiz durante esse tempo?", sabe. A idade ela vai vir de qualquer forma, mas será que eu tô aproveitando esse momento, sabe, comigo mesma, aproveitando esses momentos, vendo as coisas realmente, aqui fora, da forma correta, porque tudo isso que a gente tá vivendo aqui, a gente sonhou antes. Era o nosso Uhum, sonho, sabe. exato. Então, é isso. Eu acho que como ser humanos a gente tende a focar naquilo que nos falta, né, e a gente acaba não focando naquilo que a gente já tem. E a solteirice, ela os dias da solteirice são longos, né, e por isso que a gente acha que é uma coisa eterna, que nunca vai acabar. Mas na verdade, igual você mencionou ali, é o menor período da sua vida, assim, né, desde que você se torna uma mulher e enfim, porque você vai casar, e você vai encontrar uma pessoa para quem quer, né, casar, encontrar uma pessoa, viver para sempre, as próximas vamos supor que a gente vai morrer bem velhinho, mas o resto dos nossos dias a gente vai passar muito mais com essa pessoa do que com a gente mesmo, né, então é muito importante isso que você falou, foi muito legal você trazer isso pra gente, né, e todos os outros aspectos também, pra nos lembrar, porque, tem muita gente que tem essa ideia, mas acaba esquecendo, né, tipo, porque deixa a vulnerabilidade, as emoções tomar conta, então convido você ouvinte que tá passando por se quiser procurar a Kelly, né, pra bater um papo, Kelly, você tá aberta também a responder, né, e onde que o pessoal pode te encontrar? Se o pessoal quiser conversar, se alguma menina se identifica com a sua história. Claro, eu tenho o meu perfil do Instagram. Gente, às vezes eu sumo. Como eu tô falando pra vocês aqui, né, às vezes eu realmente acho importante esse período de estar um pouco mais no off e vivendo Uhum. aqui mais a minha vida, de forma mais presente, mas eu tenho meu perfil no Instagram, que é Kelly Lorena, eh, e Com 2 enfim, As?
É com 2 As, isso. Uhum. L, Y, K. E, enfim, se vocês quiserem seguir lá, eu sempre tô também postando, às vezes, os meus pensamentos, do que eu penso um pouco, sobre a vida. Fiquem à vontade de ir lá pra me chamar e a gente conversar. Ai, que legal. E acabei pulando a nossa pergunta final, né, Paloma, você quer Vamos perguntar acrescentar pra alguma ela? coisa? Ou enfim. Eu só queria acrescentar, eu achei isso tudo que ela tá falando é muito legal, porque a gente vai se relacionando com isso, né, a gente vai se identificando. Eu acho que uma coisa legal também da gente ficar de olho é a gente porque é difícil, às vezes, fazer amizade morando fora, porque cada um tem um horário diferente de trabalho, às vezes não é porque a pessoa é brasileira que a vibe vai bater, que vai ser uma amiga boa, mas você sabendo o tipo de amizade que você quer ter, se rodeie dessas amizades, se rodeie de outras mulheres que estão nessa fase de, sabe, é importante ter um hobby, é importante eu me autoconhecer. Tenha amigas próximas que te incentivem a ser essa pessoa, porque é muito mais legal passar por esse processo quando você tem outras mulheres que estão na mesma fase que você. Então, Uhum. as amizades, né, são super importantes. E a gente queria perguntar, essa perguntinha que a gente sempre faz, você pensando naquela menina quando pegou o avião lá para ir pra Portugal, primeira vez saindo do Brasil, você não tinha ideia de tudo que você ia viver, das pessoas que você ia conhecer, os altos e baixos dessa experiência de morar fora. Se você pudesse falar alguma coisa ou não falar alguma coisa, se você estivesse sentada do seu lado no avião aquele dia, teria alguma coisa que você teria dito pra você mesma? Nossa, sim. Eu acho, assim, eu lembro exatamente o sentimento que eu tinha sentada naquele avião sozinha, com medo, cheia de medos. Eu tinha mais medos, na verdade, do que coragem. Muita gente pensa, obviamente, a gente realmente tem muita coragem de sair do nosso país, Uhum. mas os medos também, eles são gigantes. Então, eu acho que, nossa, a primeira coisa que eu faria era dar um abraço, falar pra ela: "Olha, não vai ser fácil. Você vai passar por muita coisa. As minhas experiências pessoais, né, não foram fáceis até chegar aqui, eh, foi eu falaria assim, vai ser a coisa mais profunda e que mais vai mudar toda a tua vida. Então, assim, se agarra nisso e não solta a mão de Deus, porque ele que pode te dar, assim, forças para passar por todos esses sentimentos que você como uma mulher imigrante vai passar. Então acho que eu falaria isso para ela ter força, mais do que ela já vai ter, mais do que a gente já tem que ter, né, e que a gente constrói também muito essa força aqui fora. Eu falaria isso para ela, com certeza. Ai, "Força garota, muito Ah, você bom, consegue". amei. muito Ai, bom. gente, saindo com gostinho de quero mais, né, Paloma? Nossa, muito bom. Você foi muito legal ficar te ouvindo e ficar imaginando sua Uhum. história. Cara, Ai. esteja muito orgulhosa de você, mesmo, assim, de coração, porque, sabe, sair sozinha e aí e explorar o mundão, assim, é muito assustador, que foi o que você falou, né, que o que você sentiu no avião, e eu acho que todo mundo se sente assim quando a gente lembra daquela cena da gente no avião, né, da mesmo se Uhum. você vem com outras pessoas ou não, sempre tem um negócio ali dentro que só você tá sentindo. Mas você olhar pra trás e ver que você superou aquilo, ou que transformou aquilo numa coisa bonita, é muito enriquecedor. Então, tenha muito orgulho da mulher que você está se tornando. Ai, Uhum. obrigada, coração. Legal. Então a gente vai encerrando aqui, que já é meia-noite lá na Irlanda. Verdade. Eu tenho que dormir. Meia-noite da Anitta, gente, falei muito, desculpa, muito faladeira, mas eu Ai, Amei. amei. amo. A gente Nossa, ama muito quando fala. Muito bom. muito E obrigada por terem me chamado, foi um prazer, de verdade, obrigada mesmo. Espero que Deus continue abençoando aí, esse podcast vai ser amei, mais famoso que já é. O quê? amei. E é isso, Obrigada. gente. Obrigada quem tá nos ouvindo. Obrigada. Se você não ouviu o primeiro episódio, volta lá. Lembrando que a gente tá no Spotify, mas também a gente tá no YouTube. Então fica aí ligado, siga a gente nos 2 canais pra você escolher qual que é melhor pra você. E enfim, Uhum. é isso. E E a a gente gente se se vê no próximo despede. episódio. Domingo E que vem é tem isso. mais. Tem Tem mais. mais, tem mais. Beijos, gringas. Beijo. Boa semana pra Tchau. vocês.